E o capítulo começa com dois guardas na entrada da masmorra dos dragões de prata, quando de repente uma waifu maravilhosa vem chegando, aonde os guardas a reconhecem como sua majestade, e o nome da magnífica é Rose, e ela pede para que os dois guardas saiam e a deixem sozinha com o prisioneiro. E ela já vem toda chegando para interrogar o nosso prota, e ela o reconhece como grande herói matador de dragões e pergunta como é se tornar um prisioneiro de seu clã, e como resposta o bichão já pede que ela o mate, mas é óbvio que não ia ser tão fácil assim, e ela o questiona se ele gostaria de ter uma morte rápida, mas antes mesmo de ouvir sua resposta ela já corta ele dizendo que não é tão simples assim, pois ele é um homem bonito e decidido, e na moral essa waifu já tá meio atacante, vocês não acham não? E completa falando que se adicionar algumas cicatrizes vai ficar perfeita, abrindo um puta corte no rosto do moleque, mas o vagabundo é insistente e pede pra que ela pare de humilhar, e já manda a braba, meu mano, falando que se ela quer o cortar, meta macho e pica desgraça, mas seja rápida porque o cara não quer perder tempo. E na moral, parece que esse fela da puta quer morrer mesmo, mano, não é possível. Mas a maldita já responde que por mais que ele seja poderoso, se ele não tivesse sido incriminado por um vilão, ele jamais teria caído num estado tão deplorável. Enquanto essa nojenta pergunta se ele gostaria de entrar pro clã dos dragões prateados, ela vai lambendo o dedo cheio de sangue do menor. Cara, não é possível que essa mina tá chupando sangue desse cara, velho. Depois pega uma AIDS e não sabe por quê. Porém, o nosso prota tá na maldade e diz que ela não é digna de tê-la em seu clã. E obviamente ela fica putaça e dá-lhe uma baita porradona na criança. E o nosso prota já tá todo fudido, cuspindo sangue e a porra. E a mina já vem dando mais um pisão nele. E pergunta se ele ainda acha que é um grande herói elogiado por milhares. E se ainda sonha em acabar com o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para as próximas gerações. E manda ele acordar pra realidade, porque ele vai morrer ali, já que ele é um perdedor ignorante. E meio time da mina manda um Talvez eu quis dizer que você pudesse ter tido a oportunidade de deixar descendentes e desfrutar de riquezas e glórias com você. E meu parceiro, essa mina tá meio doida, hein, pai? Tô achando que ela tá querendo dar uma galada com o prota e fazer uma criança, mano. E ela continua dizendo que seria interessante, porém infelizmente o prota não tem um sucessor, então ele não poderá ter um dia assim. E como resposta, o prota já manda que ela não subestime os humanos. E a bichona já tá puta e com a sua cauda enforca o prota, chamando de teimoso. E quando ele já tá perto de ir pro caralho, ele a chama, e ela até pensa que ele tá pronto pra implorar por misericórdia. Ele responde que desde o início ela cometeu 2 erros, ela fica sem me entender, e o bicho já vem explicando seus erros e diz que o primeiro foi que ela não deveria ter ficado sozinha com o mais poderoso matador de dragões já treinado, e o segundo foi ter bebido do seu sangue, e o fela da puta já ativa um Sharingan cabuloso e o Genjutsu pega na hora, meu mano. E na moral, mano, a bicha tá muito bonita, cara. E ela já meio hipnotizado solta imediatamente, diz que tá se sentindo quente e cai no chão toda curadinha. Enquanto eu e ela se perguntam o que caralho está acontecendo. E o Pro tá muito perturbado, já diz que em breve ela vai ver a dor trazida pela alma por toda a sua vida. Quando ela de repente o ataca, meu parceiro. E se ela já tava meio atirada antes, agora puta que pariu, cara. Se esse maluco não descer a lenha nela, eu vou mudar meu nome. E ele se pergunta porque ela parece estar pronta pra jogo, se é que você me entende, mas antes dele falar alguma coisa ela já tá com o beijo no menino. E uma hora depois tu já deve até imaginar o que aconteceu, ou pelo menos o nosso prota é de respeito. Enquanto ela volta ao seu estado normal, se pergunta o que aconteceu, e vendo a situação já manda um ameaço pro prota perguntando o que aconteceu. E o prota obviamente diz que a maldição do sangue é uma técnica proibida e só pode ser utilizada uma vez na vida, como ela provou o sangue dele, a alma dos dois agora está vinculada, e diz que quando ele morrer vai causar uma dor sem fim a ela. E ela fica meio confusa, achando estranho porque esse feitiço só deveria ativar depois que ele morrer, e pergunta o que foi que aconteceu. E o prota mete isso, mano. Ele fala que foi um acidente e diz que pensou que a dor causada pela morte fosse a manifestação de tudo, porém não imaginou que teria um efeito tão colateral assim nela, onde ela manda que ele
se cale, mas nosso prota é muito malditinho e mete essa, cara. Até onde eu sei, os dragões seguem a regra da monogamia, então depois da minha morte, você, rainha dos dragões, não poderá assumir outro companheiro e será incapaz de deixar descendente, até mesmo não poderá explicar o que aconteceu ao clã dos dragões. E completa falando que esse feitiço excedeu todas as suas expectativas. E obviamente ela fica putaça e vai pra cima pra finalizar o moleque, quando ele diz que ela não precisa matá-lo, já que ele vai morrer em breve e cai desmaiado. Porém a rainha decide não atacá-lo e após colocar suas roupas novamente resolve poupá-lo, enquanto se pergunta como ele pode ser tão vigarista. E é isso, rapaziada, o capítulo termina assim. Eu tô tentando fazer um tipo de conteúdo diferente do costume aqui do canal, então se você tiver gostado e quiser a continuação desse mauá, deixa muito like aí porque eu vou saber que vocês curtiram. Tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.